Capítulo 342. Sugestões? Meu conselho é ficar o mais longe possível. Ao ouvir a pergunta do Sol, Klein instantaneamente teve essa resposta em mente. Porém, para preservar a imagem do louco e ver o que os outros iriam sugerir, ele se calou e não manipulou o mundo para falar. Após um breve momento de silêncio, Alger virou a cabeça para olhar para o Sol. Ele disse com uma voz calma e gentil: "Você forneceu muito pouca informação, por isso é difícil para nós dar qualquer conselho útil. A única coisa que sabemos sobre aquele templo semi-destruído é a presença do verdadeiro Criador, ou, em outras palavras, a estátua do Criador caído. Não sabemos o que mais existe, então, naturalmente, não somos capazes de fazer uma boa análise da situação. O Criador caído é de fato o verdadeiro Criador, e pensar que há fé no verdadeiro Criador na cidade de prata onde o Sol vive. Tem até um templo construído. A mágica Force ouviu com prazer e quase quis anotar. A justiça Audrey esperou ansiosamente pela descrição do Sol sobre o estranho templo. Derek acenou com a cabeça, seus olhos olhando para cima por alguns segundos antes de dizer: "Além da estátua, também há muitos murais incompletos com espíritos malignos aterrorizantes por perto. No entanto, eles já foram eliminados pela equipe de exploração liderada por 2 anciãos do Conselho de 6 membros. Ainda não vi esses murais com meus próprios olhos. Disse que registra a profecia do fim dos dias e como o Criador caído salvará seus crentes, bem como o ritual sangrento correspondente. No canto de um certo mural, existem alguns caracteres estranhos que parecem ter evoluído de Iotan. Após alguma decifração, alguns anciãos acreditam que eles queriam dizer Redenção Rosa. Este pode ser um codinome para o muralista original. Também pode ser o codinome da organização que construiu o templo e a cidade. De acordo com o julgamento da líder, esses murais têm pelo menos 1000 anos de idade. Os 1000 anos aos quais me refiro é aquele que vocês conhecem, o H, mas não tenho certeza. Na cidade de prata, usamos a frequência dos raios para demarcar nossos dias. É considerada noite quando os raios diminuem e dia quando há muitos raios. Um ciclo é um dia e as 4 estações só existem nos livros, então não podemos entender o número específico de dias. Só a líder pode confirmar isso. Neste ponto da história do Sol, Force suspeitou que ela estava ouvindo um conto de fadas. Uma cidade sem sol, sem lua vermelha, sem dia e noite ou mudanças nas estações, parecia irreal por mais que ela a ouvisse. Apenas contos de fadas ou romances fariam descrições tão ousadas. E a autora tem que fumar maconha e estar em um estado de loucura psicótica para criar tal cidade. No entanto, ela logo desistiu dessa ideia, pois não sabia o que a cidade de prata realmente significava. Ela não tinha certeza se era um segredo escondido coletivamente pelas 7 igrejas, e temia que assim que o livro fosse publicado, ela, como autora, teria os falcões noturnos batendo em sua porta, alegando coletar as moedas de cobre em seu medidor de gás. Então esse é o tipo de ambiente que a cidade de prata tem. O Sol também menciona monstros à espreita nas profundezas da escuridão. Infelizmente, estou apenas na sequência 8. Caso contrário, eu realmente gostaria de pedir ao Senhor Louco para me enviar lá para uma aventura. Não, Audrey, você não é mais uma garota inocente. Você deve estar ciente de quanto perigo está envolvido neste assunto. A justiça Audrey alternou entre deixar seus pensamentos correrem soltos enquanto também se envolvia em autorreflexão. Pelo menos 1000 anos? A Ordem Aurora não existe há mais de 3 séculos. Pode até não ter 2 séculos. É improvável que seja construído por eles. Talvez a fé do verdadeiro Criador tenha começado na 5ª época ou mesmo na 4ª época.
No entanto, a organização que reverenciava ele não era a Ordem Aurora. Nos próximos 1 a 2 mil anos, as 7 igrejas ortodoxas têm reprimido isso, fazendo com que os crentes do verdadeiro Criador entrem em crise. As igrejas os destruíram repetidamente e, finalmente, eles ressuscitaram como a Ordem Aurora. Klein, que teve alguns palpites, fez com que sua postura sentada e seu estado parecessem inalterados. Derek parou por 2 segundos e continuou. Uma limpeza preliminar dos monstros aterrorizantes nas ruínas da cidade e do templo semi-destruído foi feita. Nossa missão desta vez é explorar as partes subterrâneas do templo. Alguma sugestão? Com sua compreensão do Criador caído, a que devo prestar atenção? Minha sugestão? Alger disse sem quase nenhuma hesitação. Meu conselho é absolutamente não ir. O Criador caído é um verdadeiro Deus maligno. Mesmo que seu templo tenha sido destruído, ele ainda pode conter um perigo anormal que não pode ser facilmente detectado. Se o líder de sua equipe for um dos outros anciãos do conselho de 6 membros, não há nada de errado se você insistir em ir. Será apenas arriscado. Mas você acabou de mencionar que a pessoa encarregada deste assunto é a pastora Lovia, e o verdadeiro Criador é a divindade que está no topo deste caminho Beyonder. Portanto, absolutamente não vá, acrescentou Alger. Sua sugestão é a mesma que a minha, mas não exige que o sol descreva o templo semi-destruído. Você poderia ter chegado a essa conclusão com as condições no início. Eu entendo. Senhor enforcado, você estava fazendo isso de propósito. Assim, você tem uma ideia aproximada do estado do templo sem pagar nada. Você está apenas intimidando um garotinho. Sentado na ponta da mesa, Klein estendeu a mão vagarosamente para apoiar sua testa. O sol ficou em silêncio por alguns segundos e, aparentemente em uma situação difícil, ele disse: "Mas a missão é obrigatória." O enforcado riu e disse: "Nada é necessário. Você ainda estará participando de patrulhas antes desta missão? Encontre uma oportunidade e deliberadamente deixe os monstros feri-lo. Quanto ao quão sério deve ser, você pode fazer referência aos casos anteriores na Cidade de Prata." Neste momento, Audrey leu a dúvida do sol pelos seus movimentos e expressões. Isso realmente funciona? Após um breve período de surpresa e confusão, Derek franziu a testa e disse: "Mas não tenho nenhuma missão de patrulhamento no futuro próximo." Alger zombou. "Você sempre pode fingir que está prestes a perder o controle. Não, para ser preciso, você pode se forçar a perder o controle. Sob tal situação, acredito que os superiores da Cidade de Prata definitivamente não trariam bagagem perigosa com eles na missão exploratória, certo? Existe um truque. Contanto que você mantenha sua espiritualidade em um estado vazio por 2 dias, você começará a ouvir alucinações auditivas e mostrará sinais de perda de controle. Se você parar de se reprimir, sua situação melhorará em 1 semana e você não perderá o controle. Claro, sua Cidade de Prata definitivamente tem algumas soluções e contingências para curar aqueles que dão sinais de perder o controle. Sua recuperação seria definitivamente rápida, então você precisa cronometrar-se perfeitamente. É melhor começar de 2 a 3 dias antes de partir. Derek ficou atordoado por um bom tempo antes de murmurar para si mesmo: "Sim, aqueles que mostram sinais de perda de controle serão colocados sob custódia e colocados em quarentena no subsolo da torre, onde serão tratados com remédios, rituais e itens místicos. Se a situação não for muito grave, eles só precisam consumir remédios." Fu, um garoto honesto e bom, foi corrompido por uma velha raposa assim. Mas, senhor enforcado, como você sabe desse truque de se forçar a perder o controle? Se você usar esse truque com frequência, pode realmente perder o controle. Klein suspirou em seu coração.
Audrey ficou pasma quando ouviu isso. Ela se sentia como se tivesse sido educada. Vendo que o sol ainda hesitava como se não quisesse mentir para os anciãos da Cidade de Prata, Alger perguntou lentamente: os outros anciãos do Conselho de 6 membros sabem que o Criador Caído controla o caminho do pastor? Não, Derek balançou a cabeça honestamente. Alger perguntou novamente: você acha que é possível que a pastora Lovia faça mal à Cidade de Prata? Apenas responda sim ou não, não há necessidade de quaisquer explicações. Sim, Derek finalmente não conseguiu mentir para si mesmo. Alger riu e disse: então, você é o único que sabe desse assunto, mas não encontrou uma maneira de avisar os outros anciãos do Conselho de 6 membros, certo? Sim, a expressão de Derek ficou mais pesada. Alger mudou sua postura sentada enquanto se recostava. Esta missão traz um risco imenso. Isso é algo que você sabe. Se você morrer naquele templo semidestruído, quem será capaz de encontrar uma maneira de expor a estranheza da pastora Lovia? Quem pode salvar a Cidade de Prata desta crise? O Criador Caído é um verdadeiro Deus maligno. Você não está fingindo perder o controle ou mentindo para os outros por causa de seus interesses pessoais. Você está fazendo isso para salvar a Cidade de Prata. Comparando sua honra com isso, o que é mais importante? Derek cerrou os dentes e assentiu solenemente. Eu entendo. Obrigado, senhor enforcado. Audrey e Force de repente tiveram o desejo de se enfrentar. Ele realmente é uma criança facilmente enganada. Porém, isso também é bom. Isso evita que o clube de tarô perca membros em um futuro próximo. Klein suspirou silenciosamente enquanto controlava o mundo para dizer: tenho uma pergunta a fazer ao Senhor Sol. Isso pode envolver uma transação. Portanto, estou solicitando uma conversa privada. Klein rapidamente voltou a si mesmo e assentiu com indiferença. Claro. Depois que os outros foram excluídos, o mundo olhou para o sol e perguntou: a Cidade de Prata tem uma maneira de remover a corrupção mental de um deus maligno em uma característica de Beyonder? Isso era algo que Klein queria perguntar algumas vezes antes, mas considerando que Justiça e os outros também poderiam estar interessados, e se o Sol fosse incapaz de responder a perguntas que envolviam um deus maligno, então todos os olhos provavelmente se voltariam para o Divino Senhor Louco, portanto, ele conteve seu impulso. Foi apenas momentos atrás quando ele se inspirou na senhorita Justiça e teve a ideia de se comunicar em particular. Nunca encontramos um deus maligno, Derek respondeu com sinceridade. Só podemos separar a corrupção mental de um descontrolado de uma característica de Beyonder. É isso. Isso pode realmente funcionar, afinal, eu tenho a névoa cinza. Klein suprimiu sua alegria e fez o mundo falar. O que você precisa em troca? Não é uma questão de compensação, Sol balançou a cabeça. Esse método e o conhecimento correspondente exigem que eu seja pelo menos o capitão de uma equipe de patrulha, ou mesmo um guerreiro forte como o capitão de uma equipe de exploração para estar a par de tais assuntos. O primeiro requer ser sequência 7, enquanto o último requer um mínimo de sequência 6. Uf! Klein suspirou, deixando o mundo dizer com voz rouca. Espero que você possa obter as qualificações o mais rápido possível. Ponto.